pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além, pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajuda a Mata Atlântica. Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode acompanhar nos canais 9 da NET, o analógico digital, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA digital. E também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. E hoje nós estamos aqui com o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, com o nosso colega e amigo, Dr. Cristiano Marona. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Dr. Martim. Sempre um prazer estar aqui novamente, compartilhando da sua companhia, dos debates sempre interessantes a respeito dos temas que são discutidos nesse programa Direito e Globalização. Eu gostaria de iniciar a minha participação lembrando a todos os que nos assistem que o IBCCRIM promoverá esse ano 2 importantes cursos. Eu gostaria de convidar a todos que nos assistem. O primeiro deles se chama A Doutrina Geral da Infração Criminal Revisitada. Será um curso que terá início no dia 4 de agosto e se estenderá até o dia 29 de outubro de 2011. Esse curso, Doutrina Geral da Infração Criminal Revisitada, será realizado em parceria com a Universidade de Coimbra. Nós teremos professores portugueses de indiscutível reputação, como, por exemplo, o professor José de Faria Costa, teremos a presença também do professor Manuel da Costa Andrade e teremos presença de professores brasileiros também, o professor Sérgio Salomão Checaira, que já esteve aqui no programa, também estará. E membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Exatamente. Então, a todos os que nos assistem e que tiverem interesse, por favor, visitem o site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br, e lá há mais informações. Um outro curso que eu gostaria também de divulgar, também em parceria do IBCCRIM com a Universidade de Coimbra, curso de pós-graduação em Direitos Fundamentais, com a presença do professor José Joaquim Gomes Canotilho, outro que já esteve aqui no programa. Né? E que, na verdade, eu o entrevistei, mas tirei dúvidas com ele, aproveitei. Verdade. Não, e foi uma conversa muito agradável, aprendemos muito. Aprendemos, né? Sem dúvida. E ele tirou, eu estou escrevendo minha tese de doutorado e as dúvidas todas que eu tinha. Não, e vamos tentar trazê-lo também novamente aqui esse ano. E, se possível, vamos trazer também o professor Vital Moreira, que estará também no nosso curso de Direitos Fundamentais, também da Universidade de Coimbra, um constitucionalista muito conhecido. Embora não seja criminalista, eu vou no curso, viu? Você é nosso convidado de honra. Obrigado. E, então, convido a todos para irem ao nosso site. Esse curso de Direitos Fundamentais também em parceria com a Universidade de Coimbra, com o Ius Gentium Conimbrigae, agora me enrolei aqui, que é um instituto da Faculdade da Universidade de Coimbra, que reúne os professores da área do direito constitucional. E hoje temos aqui a presença do nosso colega e amigo, Dr. Roberto Delmanto Júnior, que é um eminente advogado, mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Faculdade da USP, além de conselheiro seccional da OAB, juntamente com o Dr. Martim. Né? Dividimos a bancada lá. Isso, na nossa luta. Na nossa luta mensal. Isso, defendendo a OAB. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra, Martim Sampaio, uma honra, Cristiano Marona, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito envaidecido por poder estar aqui discutindo com vocês temas certamente de grande impacto para a população, de grande interesse, não só de advogados, como também de promotores, de juízes e da dona de casa, da senhora que está aí nos ouvindo, do senhor que está também nos assistindo. E gostaria, com a permissão de vocês, de fazer um anúncio, né, que nós estaremos promovendo um grande fórum de direito penal, liberdade, segurança pública e imprensa,
sendo promovido pelo Instituto Delmanto, um instituto que eu criei. Parabéns. Obrigado. Um desafio. Parabéns. Para nós debatermos os pontos mais importantes do dia a dia que tocam o cidadão. Ou seja, saindo do plano etéreo do direito, que muitas vezes a gente discute coisas que estão tão distantes da realidade, e trazendo o pé aqui para o chão, mas sem o pragmatismo excessivo. Não é uma questão pragmática, mas é uma visão do direito diante da realidade. Isso será entre os dias 22 a 24 de setembro deste ano, lá na FEComércio, ali na 9 de julho, perto da Faculdade Getúlio Vargas, e estão todos convidados a participar. Bom, desde já, conte com o meu apoio para essa mais uma brilhante iniciativa e também conte com o nosso apoio aí, o IBCCRIM, em todas essas iniciativas, e você que nos segue aí, nos acompanha nessas jornadas, preste bastante atenção que serão 3 eventos, 2 eventos do IBCCRIM, mais esse evento, muito importante. Lembrando a vocês de casa que nós estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Eu queria começar nosso bate-papo de hoje com uma questão bem pragmática, como você falou, do campo do pragmatismo. Nós estamos chegando à Páscoa, a Páscoa é um feriado, e nesse feriado algumas pessoas que se encontram encarceradas terão direito a fazer a visita de Páscoa aos seus familiares e usarão a pulseira, a tornozeleira eletrônica. Isso parece uma coisa muito simples, parece uma coisa cheia de algumas obviedades, mas não é bem o que se passa. E eu sei que você, Roberto, está estudando esse tema, tem uma posição até bastante polêmica sobre isso, e eu queria começar a esquentar a noite com esse tema aí. Maravilha, viu? É uma honra poder exatamente abordar isso, porque nós tivemos uma discussão na OAB nesse último sábado, inclusive esteve presente o doutor Augusto Rossini, que é o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Cristiano. Promotor de justiça, né? Ex-promotor e agora afastado. está licenciado e agora assumiu essa importante função. E também tivemos debatendo conosco o doutor Nuno Caiado, que é o diretor do Departamento Português sobre monitoramento eletrônico. E nós criamos aqui esta questão da pulseira deste monitoramento. Existe em outros países, nos Estados Unidos e outros países europeus, e no Brasil está sendo implementado. O governo do estado de São Paulo comprou cerca de 4.500 peças, utilizou em cerca de 1.500 presos da última vez, e está se iniciando esta tentativa. Só que nós precisamos ter cuidado com isto, porque nós endeusamos a tecnologia, mas nós sabemos que ela pode ser falha. Nós tivemos na NASA um ônibus espacial explodindo alguns anos atrás. Imagine os senhores, o telespectador, para um ônibus espacial da NASA explodir. Que é a ponta da tecnologia mundial está ali. Exatamente. Não tem mais, eu não consigo imaginar algo mais tecnológico, uma tecnologia mais embarcada do que um avião espacial. No Japão, nós temos a usina atômica, quer dizer, com a disciplina japonesa, com a tecnologia japonesa, nós temos, claro que houve uma catástrofe natural, mas é previsível, e uma usina atômica está vazando radioatividade. Então, o primeiro questionamento que eu faço, esta pulseira eletrônica, ela é tão segura assim? Então, esse é um ponto inicial, antes de qualquer discussão. Porque nós sabemos que existem hackers, ou seja, aquelas pessoas que com o computador conseguem entrar em sistemas. Até na Casa Branca foi penetrada por hackers. Dizem que nessa questão da pulseira eletrônica, existe toda uma codificação. Não se sabe, que nem prova de vestibular, não se sabe quem é quem. A pessoa tem um número codificado, mas digamos que alguém entre nesse negócio. Nesse sistema e consiga romper com isto. Ou então, digamos que algum gênio do mal, digamos aí, esses MacGyvers da vida, né, do filme, né? Lembra do MacGyver, quem assistiu? Ele ainda passa. Ainda passa MacGyver? Então, eu vou fazer propaganda para a concorrência aqui no teu TCM, que é um canal a cabo que passa o MacGyver semanalmente, passa aí de 7 às 8 horas da noite. Então, para quem não sabe, o MacGyver é um sujeito que consegue fazer soluções mirabolantes, né, com coisas. E essa tornozeleira, ela vai ao pé. E tem um parafuso, que se tirar, dispara. Mas digamos que o sujeito consiga tirar isso botando uma ligação, uma coisa e tira. E aí o perigo. Nós teremos o álibi perfeito. Imagine os senhores se ele consegue me retirar aquela pulseira, coloca numa outra pessoa na casa dele, e vai e comete um assassinato. Volta. A testemunha falando, não, foi ele. Mas como? A pulseira eletrônica estava bipando
que ele estava na residência dele, ele não estava no local do crime. Então, nós precisamos ver tudo com muito cuidado. Sem dúvida. Então, a segurança absoluta? Primeira pergunta. Se há segurança absoluta, passamos então a questionar a utilização. Vale a pena? É constitucional? E dentro desse quadro, eu digo que o único fundamento ético para que se possa utilizar uma tornozeleira eletrônica, porque eu experimentei ela, eu coloquei ela no meu pé. Você teve a oportunidade? Coloquei no meio da palestra aí na OAB, veio um representante da empresa que fabrica, eu falei, eu quero colocar. Então eu dei minha perna, ele foi lá, colocou na minha perna, nós tivemos ali a pulseira, ela é pesada, ela não é confortável, porque ele aperta. E você usando roupa normal aparece? Se você usar uma calça, uma jeans, aquelas boca de sino, não aparece. Mas se você usar uma bermuda, se você cruzar a perna no metrô, ela fica bem aqui, aparece. O que é um constrangimento também. Agora o que nós... E vai se questionar, mas isso que eu estava do fundamento ético, não é? Se esse constrangimento, esse equipamento for colocado para realmente esvaziar as cadeias, nós até encontramos um fundamento ético para isso. Sem dúvida. Seria um fim. Entre o ruim e o pior, nós ficamos com o ruim. Porque entre uma cadeia superlotada, onde cabem 10, tem 50, e o sujeito sair com essa tornozeleira eletrônica, por mais humilhante que ela seja, ao cruzar uma perna, ou uma coisa, né? Entre o pior e o ruim, fica-se com o ruim. Claro. Mas eu digo que isso é a bacia das almas do sistema. Não é a solução do sistema, Cristiano. E esse perigo da pulseira eletrônica é que nós vivenciamos até hoje um estelionato judiciário. Aí fala, nossa, doutor Delmanto, estelionato judiciário? Essa foi forte. Eu vou ter que interromper o programa agora. Perfeito. E voltamos no segundo bloco, e aí você vai ter que explicar o que é o estelionato judiciário. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal, um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus-tratos tenham fim. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você que estamos ao vivo. Ligue e participe pelo telefone 38770078. E tem uma pergunta aqui da Lúcia. Lúcia é do bairro Jardim Marajoara. Bem-vinda, Lúcia. E a pergunta é, se sempre existem muitas fugas nesses indultos de feriado, por que eles continuam existindo? Os indultos. A pergunta foi muito bem formulada, mas nós precisamos explicar que as fugas são mínimas. E as fugas acontecem com ou sem monitoramento eletrônico, porque essa pulseira, esta tornozeleira, ela pode ser rompida com uma relativa facilidade. Ou seja, há um comprometimento do preso que está em regime semiaberto, ou seja, que ele já teve um bom comportamento, que já foi aferido pelo juiz e saiu.
ou que aqueles que estão em regime aberto com a prisão domiciliar, que eu brinco que é a prisão da mulher, que nem a mulher mais aguenta o homem em casa e ele tem que ficar preso domiciliarmente. É claro que existem exceções, aquele em Cunha que teria saído, nunca mais voltou e depois matou barbaramente aquelas duas jovens. Aquelas garotas, se acusa ele disso, né? Não sabemos foi o assunto da semana passada. Foi. Mas acontecem essas mazelas, mas dentro de um universo considerável, isso é uma parcela mínima, mas que fazem um grande estrago. Um desses que sai e cometa um assassinato, quer dizer, com a mídia toda, você tem uma repercussão social muito grande desse fato, e ele aí prejudicando uma enormidade de pessoas que saem, vão visitar as suas famílias e que voltam de forma decente, não cometem nenhum crime para a cadeia. Porque voltar para a cadeia não é fácil não, hein? Imagine você sair e ter que voltar. Você vai para o ambiente que é seu lar, sua família, e você tem que voltar para aquela tragédia anunciada que são os presídios brasileiros, né? Qualquer presídio, né? Mas eu acho que no nosso caso se agrava. Mas no bloco passado você falou uma frase aqui, o estelionato judiciário. Eu queria que você, Delmanto, nos explicasse isso aí, sem meias palavras. Claro, na verdade eu falei estelionato judiciário, mas eu quis dizer, me desculpe, estelionato legislativo, que não é menos grave, não é? Porque é um estelionato legislativo. Isso é bom do programa ao vivo, não é? Pelo seguinte, quando se vendeu esta lei, disse, olha, nós agora teremos uma redução do número de presos. Só que a lei aprovada e sancionada pelo governo Lula unicamente autoriza a utilização desse monitoramento para presos com a saída temporária, como da pergunta da nossa telespectadora, que já tem o direito a regime semiaberto, ou seja, eles já sairiam da cadeia de qualquer forma, com ou sem tornozeleira. E os que têm direito à prisão domiciliar no regime aberto. Então, vendeu-se para a mídia, daí eu faço um estelionato legislativo, como se fosse uma grande solução para reduzir o número de presos. E ela não vem reduzindo. Sem dúvida. Roberto, você fez referência a esse perigo, né, que representa a tecnologia. E a gente percebe que muitas vezes a tecnologia nos é vendida como uma espécie de panaceia, de solução para todos os males. Isso aconteceu no caso da videoconferência, por exemplo, né? Havia um discurso que vendia a videoconferência como uma grande solução, etc. E muitas vezes há interesses por trás, nem sempre visíveis, né? Muitas vezes ocultos, como, por exemplo, o interesse econômico. Nós não sabemos quais são as empresas que produzem esse tipo de equipamento. No caso da tornozeleira eletrônica, parece haver também uma espécie de um desbunde com relação à tecnologia, e muitas vezes isso acaba não se refletindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou até aproveitar aqui, chegou uma pergunta da telespectadora Cecília, ela é de Moema, que ela vai bem nessa linha perguntando se essa tornozeleira eletrônica, estamos falando de tornozeleira aqui, não equivaleria a uma forma escravagista, um resquício da escravidão no Brasil? Ou seja, porque os negros eram acorrentados, um resquício do Brasil colônia. Não, eu realmente, como eu disse aos telespectadores, eu experimentei a tornozeleira, eu coloquei. Não gostei nada, achei um horror. Inclusive, quando o sujeito lá tocava lá no celular dele, ela tremia na minha perna. Então, eu acho que as esposas que têm suspeita dos maridos infiéis iam adorar a ideia, né? O sujeito some, dá um choquinho ali que a coisa treme. Mas o que acontece, Martim, é que nós temos, entre uma situação carcerária, não é? E agora está sendo colocado em votação na quarta-feira agora um projeto de lei para que se aplique a tornozeleira eletrônica aos presos provisórios. Aí sim, dando esse fundamento ético que eu disse, para o uso dessa tornozeleira, que é desagradável. Ela tem, sim, uma parcela de humilhação, tem um quê de humilhação. Porém, se o sujeito utilizar uma calça, como eu disse, boca de sino, aquela comprida, não aparece. E não for para a praia, nem para a piscina pública? E não usar bermuda e não cruzar a perna no metrô. Não pode cruzar a perna no metrô. É um troço uma espécie horrível. De flor de lis cibernética. Né? Agora poderia ser um equipamento menor. Ele é grande, é um trambolho na perna do sujeito. Eu detestei aquilo lá, parecia realmente um grilhão, parecia uma bola de ferro. Porém, como eu disse, o preso consegue cortar. Então, isso também dá um senso de responsabilidade, quer dizer, o preso que colocou aquela
aquela pulseira eletrônica, aquela tornozeleira eletrônica, não rompeu o lacre e saiu e fugiu, porque os casos existem de rompimento. Existe caso de rompimento da pulseira e que o sujeito rompeu e voltou para a cadeia. Rompeu porque se sentiu tão mal com aquele troço que não conseguiu ficar com aquilo. Rompeu, deu lá, mas ele voltou no dia seguinte para a cadeia. Então, ele pode se livrar dela. Isso gera um sentimento de responsabilidade, mostrando não é só do Estado contra você. Você também tem a sua responsabilidade. E o preso que sai monitorado e volta sem ter rompido o lacre mostra uma responsabilidade perante o sistema. Agora, eu entendo que não reflete escravagismo. Eu entendo, assim, apesar de ser algo desagradável, não gosto. Mas, racionalmente, se explica dentro do ruim e o pior. Como eu disse, pior é a cadeia superlotada. O ruim, é difícil de digerir? É. Eu acho um horror a tornozeleira eletrônica. Mas pior ainda são as nossas cadeias. Então ficamos nesse desafio. E essa questão do orçamento? Porque um dos problemas que nós temos também na área penitenciária é justamente os recursos limitados, né? Quer dizer, inclusive o professor Nilo Batista costuma dizer que no Brasil a política habitacional é a construção de presídios, né? O Estado não dá direitos sociais e, no entanto, a face penal do Estado mínimo é essa de encarcerar e colocar... A solução que a presidente vai discutir com a autoridade pública, a solução na questão da segurança é construção de presídio. Exatamente. Parece uma metalinguagem, sempre repetindo isso o tempo inteiro. inteiro. Uma espécie de gestão penal da miséria. Exatamente. Você acha que, dentro dessa lógica, com recursos orçamentários limitados e uma demanda cada vez mais crescente de construção de presídios, tem razoabilidade o investimento nessa questão da tecnologia para as tornozeleiras? Eu tenho aqui, um espectador mandou uma notícia aqui, eu vou ler a notícia do Extra de 27, Jornal Extra, 27 de 3 de 2011. Diz o seguinte: mesmo com tornozeleiras eletrônicas, 32% dos presos que receberam o aparelho não retornaram aos presídios do Rio de Janeiro. Isso, é o que eu digo, não é, telespectador? O preso não é de aço. O preso, se quiser, ele rompe e foge. Então nós precisamos mostrar para a população, com transparência, daí que eu falo do estelionato legislativo, né? Porque se vende uma coisa como uma solução, mas não é bem assim. Então, mas a indagação do Dr. Cristiano Marona é muito pertinente na questão de investimento. Né? Hoje um preso custa, em média, R$ 1.500 um encarcerado por mês. Isso é só o custeio, sem considerar salário de vigilantes, salário de agentes penitenciários, construção de presídios, R$ 1.500 por mês. O custo desse monitoramento, a peça custa em torno de pouco mais de R$ 1.000, mas o custo seria, pelo que eu levantei, de R$ 40 mês o monitoramento. Então é um custo inferior ao da manutenção de uma pessoa presa. Então, nesse sentido, em termos de custo-benefício, a tornozeleira seria aprovada. Mas eu volto a insistir. Nós não podemos achar que isso é solução. Claro. Temos que investir nas nossas prisões, que estão uma vergonha, né, uma vergonha mundial. E Roberto, no Código de Processo Penal que está sendo discutido no Congresso, a ideia é que as medidas alternativas à prisão sejam ampliadas e que a prisão se torne realmente a última ratio, né? Aquele caso para aquelas situações em que realmente a liberdade não pode ser concedida ao indivíduo. Qual é a importância da tornozeleira nesse sentido? Eu digo o seguinte, não é? Nesse projeto de código, inicialmente nós tínhamos a prisão como última ratio. Mas, porém, com uma emenda do senador Demóstenes Torres, colocou-se lá a prisão obrigatória para os crimes mais graves, a prisão preventiva. Então, todo o discurso, é o que eu digo do estelionato legislativo, quando se começa a um discurso, se vende para a população que teremos um código moderno, um código em que vão ser evitadas as prisões provisórias, essas que implodem as nossas cadeias. Você sabe, Cristiano, nós temos cerca de 500 mil pessoas presas, 496 mil. 43% são de pessoas que não foram julgadas.
Presos provisórios. Presos provisórios, aos quais esta tornozeleira eletrônica Poderia. seria uma medida de mitigar, porque o judiciário brasileiro tem mania de prender como punição antecipada. Exatamente. Isto é um veso do judiciário brasileiro de prender, mesmo a pessoa sem culpa formada, o sujeito ainda não foi julgado. Mas parece que os juízes já sabem que vai demorar tanto o processo, se ele for condenado, ele vai ter direito à progressão de pena, vai ter direito a benefícios. A impressão que dá é que não, vamos deixar ele preso durante o processo, que pelo menos ele paga um pouco pelo que ele cometeu. Isso é a impressão que nos gera. A impressão que me gera também, antecipando a prisão efetiva, é o veso da polícia de investigar e investigar mal. Você vê as investigações, depois você fala, não, ele tem bom advogado. Não é que ele tem bom advogado, é que a investigação é mal feita. Sim. E agora você acaba vendo pessoas inocentes injustamente sendo desmoralizadas publicamente, 2, 3 dias, uma semana depois está solto. Mas aí tem aquelas mega operações, a desmoralização já tá, o assunto já está lá. Exatamente. Não, e eu acho que essa questão da tornozeleira é muito interessante porque ela suscita uma outra discussão, talvez ainda mais importante, que é a mudança da cultura judiciária, né? Porque a tornozeleira é só um instrumento, mas esse instrumento vai ter utilidade na medida em que a gente conseguir criar uma cultura de preservação da liberdade, de utilização da prisão cautelar dentro de um critério de razoabilidade. Né? Eu vou cortar aqui, porque nós estamos indo para o intervalo, só queria que vocês repetissem rapidamente cada um os 2 eventos, só para a gente aproveitar o último minutinho. Curso A Doutrina Geral da Infração Criminal Revisitada, em parceria do IBCCRIM com o Instituto de Direito Penal e Econômico Europeu da Universidade de Coimbra, e também curso de pós-graduação em Direitos Fundamentais, parceria do IBCCRIM com o Ius Gentium Conimbrigae, da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito. Quem conseguir repetir esse sem gaguejar ganha uma bolsa de estudo. Maravilha. E o Roberto? Eu que estou promovendo na FEComércio em São Paulo, ali perto da Fundação Getúlio Vargas, na 9 de julho, entre os dias 22 a 24 de setembro deste ano, um grande fórum sobre direito penal, liberdade, segurança e imprensa, de interesse de toda a população, e estão convidados a participar. Não percam. E vamos para o intervalo e voltamos já já. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil e, apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho! Ajude a Mata Atlântica! Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo Roberto Delmanto. E estamos aqui tendo um debate bastante interessante. Falamos no primeiro e segundo bloco sobre tornozeleira eletrônica. Agora o doutor Cristiano Marona vai fazer uma questão que nós estávamos discutindo justamente. Isso. Na verdade, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais promoveu essa semana uma mesa de estudos e debates com a participação do Dr. Roberto Delmanto Júnior e do advogado Arnaldo Malheiros Filho sobre o foro privilegiado, né? O Roberto poderia nos esclarecer qual é a opinião que primeiro ele que é defende. foro privilegiado. Claro.
Exatamente. Nós temos, desde o Império, uma instituição no Brasil intocável, como dizia aquele ministro Magri, para quem lembra, imexível. Imexível. É uma O instituição cachorro dele era um imexível. ser humano, né? Era um ser humano imexível. Fui ministro da época do Collor. Do Collor, Foi ministro do Trabalho. Memorável, imexível. né? Imexível. E que se chama... Que transportava o cachorro de ambulância. E se chama o foro... se fala foro privilegiado, foro especial por prerrogativa de função. Então, para o telespectador que não atua na área jurídica, o que significa isto? Determinadas pessoas, em razão do cargo que exercem, seja um promotor de justiça, um juiz, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um ministro de Estado, um juiz de tribunais superiores, um senador, se eles cometerem um crime... Presidente e vice-presidente da República. Presidente e vice-presidente. E governadores, né? Governadores. E se eles matarem uma pessoa, sujeito no exercício do cargo, do mandato, surtar, porque todos são seres humanos, né? Todos são suscetíveis das nossas misérias, das nossas mazelas, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui está isento de ter um choque psicológico, então aquelas motivações de crimes diversos. Digamos que o sujeito vai e mata a mulher. Ele não vai a tribunal do júri. Ele é julgado, se for, por exemplo, um promotor de justiça. Nós tivemos um caso do promotor Igor, inclusive. Ficou foragido 8 anos, não foi isso? Ficou foragido alguns anos, 8, 9 anos, não aguentou o exílio. Ele mesmo depois se apresentou, não aguentou. Estava completamente doente, acabado. Mas não foi submetido a um tribunal do júri. Ele foi julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Só que o que acontece, por exemplo, se um desembargador comete uma improbidade destas, comete um crime, pode acontecer. Ele não é julgado pelo juiz de primeiro grau, ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Se um deputado federal comete aí um desvio de recursos, ele não vai, um peculato, ele não vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau, podendo recolher, ele já é julgado diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça e assim por diante. Só que eu sustento que esse foro especial, primeiro, ele não é privilégio, porque aparentemente para a população vai dizer, olha, porque ele é importante, ele é o cara, ele não é igual a mim, ele não é julgado aqui igual a um cidadão comum. Na verdade, ele acaba sendo julgado por um tribunal superior, mas ele não tem o elementar direito de apelar. Ou seja, ele não pode recorrer. É uma instância única. E em todo ordenamento jurídico do mundo, uma pessoa que seja condenada ou seja absolvida, as partes têm o direito de recorrer, de apelar. Duplo grau. O duplo grau de jurisdição. Então, o foro especial, ele é ruim para o acusado. Mas, pior ainda, ele é ruim para a justiça. Você acha que o foro privilegiado tem alguma relação com essa cultura da impunidade que existe no Brasil, esta propalada cultura da impunidade, a fictícia e a real? Sim, Cristiano, tem a ver sim. Pelo seguinte, apesar, como eu disse, do acusado que tem um foro especial não ser privilégio nenhum nesse sentido, porque ele não tem o direito de apelar, diante dos nossos tribunais superiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, eles não têm estrutura para realizar uma investigação criminal. Eles não têm estrutura para tocar um processo, vide o exemplo do processo do Mensalão, que está com o ministro Joaquim Barbosa há tantos anos. O ministro Joaquim Barbosa, não tenho dúvida nenhuma, está dando o máximo dele para tocar esse processo adiante e a coisa é complexa, se arrasta. Então, o Supremo, em anos, só tem história de 2 condenações de 2 deputados federais. Em anos, sendo que um prescreveu. Quer dizer... Ou foi do Motosserra, né? Um foi do deputado Tático. O que era da Motosserra. Não, é um Motosserra outro. é o Debrando Pascoal, mas eu acho que ele não foi pelo Supremo, ele foi pela Justiça de primeiro grau. Ele está dizendo o deputado José Tático, Isso. e teve um caso recente agora, 2 deputados do Paraná, que foram condenados, mas o caso prescreveu. Então, dentro desse universo, o Supremo não tem condições, não consegue dar conta. E hoje, cessado o mandato, ou cessado a função pública, o processo volta para a primeira instância. Que antigamente havia uma regra, até uma súmula do Supremo,
de que se o fato foi praticado durante o exercício do mandato ou a função, e ele deixasse de exercer depois, a competência continuava lá. Não. Só que dizia-se o seguinte, isso é um privilégio pessoal, não pode, é contra a Constituição, porque nós somos todos iguais perante a lei. Seria em função do cargo. Acabou o cargo, desce. Só que o que acontece? Quando desce, o juiz de primeiro grau tem que fazer tudo de novo. Porque a Constituição garante o direito das pessoas serem processadas e julgadas pela autoridade judiciária competente. E quando vai se fazer tudo de novo, se prescreve. Então, o foro especial hoje, ele é ruim para o réu e é ruim para a democracia, é ruim para a justiça, porque tudo prescreve, acaba o mandato, desce para baixo, tem que refazer tudo de novo, ou seja, é sim um retrato da impunidade brasileira. Mas, e também é sim um retrato do direito do réu ser julgado, porque com a imprensa as pessoas são jogadas na lama. É interesse também do acusado ser julgado e absolvido. Claro, ter sua reputação resgatada. E aí prescreve e não se julga o mérito. Quando há uma prescrição, o judiciário não disse se ele é inocente ou se ele é culpado. Simplesmente disse, saiu pela janela da prescrição, não julgamos o mérito. Então aquela pessoa que ficou enlameada, que teve sua honra enlameada, também, em razão do foro especial, do foro privilegiado, que de privilégio não tem nada, não tem também a sua inocência decretada judicialmente. Roberto, eu vou voltar aqui, eu recebi 2 perguntas, estou juntando numa, que é o tema da tornozeleira, que deu polêmica, e é o Reginaldo do Brás que faz a pergunta. Estou juntando a pergunta dele e a pergunta da nossa telespectadora, Joana, do Morumbi. Eu estou juntando as duas e diz o seguinte, será que essa moda de tornozeleira vai pegar e vai existir alguma condenação que ao invés de ser pena na cadeia, vai ter como pena o uso dela? Então, essa é a intenção, pelo menos seria a intenção da lei. Quer dizer, evitar a cadeia e colocar a tornozeleira eletrônica com senso de responsabilidade, porque ele pode romper aquilo e fugir. Se for para realmente esvaziar as cadeias, se ela se aplicar para o preso provisório, ou seja, esses mais de 200 mil presos que sequer foram julgados, ela é válida. Ela terá aí, teleologicamente, ou seja, o fim dela, digamos, um mal menor diante de um mal maior na cadeia. Mas nós não podemos abrir mão, Joana, minha vizinha, eu moro também no Morumbi, de que o investimento do Judiciário, do Departamento Penitenciário Nacional, nós temos que conscientizar, formar os agentes penitenciários, humanizar o ambiente das cadeias, porque no Brasil nós temos um absurdo, Sampaio, Martim, que é o seguinte, o Estado consegue estar fora, ausente, nas favelas, nas periferias, e o Estado brasileiro consegue o absurdo de estar fora dentro das cadeias, que ficam aí à mercê dessas organizações criminosas. Então, quando um juiz hoje condena um moço jovem, primário, de bons antecedentes, por furto, vocês acreditem que no Tocantins, a maioria das prisões em regime fechado é por furto, você põe um jovem nessa cadeia, o Estado é ausente, e o sujeito lá dentro, ou ele entra no esquema, É a universidade do crime ali, né? ou ele vai sofrer, vai ser abusado sexualmente. Então, se for preso, gente, qualquer um de nós, se for preso, vai dizer, meu amigo, ou você entra no esquema, ou você vai ser violentado sexualmente. Quem não vai entrar no esquema? É a lei da selva, o Estado não dá proteção para aqueles que estão presos. Então, são recursos humanos. Cada jovem posto numa cadeia, desnecessariamente por um crime que não requer não tem uma violência exacerbada, este jovem tem um potencial muito grande de entrar para essas organizações criminosas. Então é um desserviço à população, à segurança pública, manter as nossas cadeias da forma como estão. Eu tenho uma pergunta aqui da Mirtes Pontes, a Mirtes é do Jardim Paulista e vai para o doutor Cristiano. Mas antes de fazer, o Jaime do Jardim Bonfiló me deu um puxão de orelha aqui, que ele fez uma pergunta, não li, mas eu vou ler no próximo bloco, estou juntando só para uma questão de organização aqui. Me desculpe, Jaime, você sempre é um telespectador fiel, nos acompanha, está me dando uma bronca aqui, que eu não li a pergunta, mas eu vou ler, pode deixar. A Mirtes, Jardim Paulista, Mirtes Pontes, e fala, doutor Cristiano, qual a sua opinião sobre a tornozeleira eletrônica? A gente já ouviu o doutor Roberto. Queria mandar um beijo para minha tia Mirtes, Opa. que escreve aqui, e dizer que a minha opinião é rigorosamente a mesma da opinião do doutor Roberto. Eu creio que ela é um instrumento importante desde que seja usada como alternativa à prisão, como um instrumento para
reduzir a superlotação carcerária e permitir que a prisão seja reservada apenas para aqueles casos mais graves, né? Mas eu também creio que nós devemos ter muito cuidado com essas consequências e com a maneira de implantar esse instrumento. Roberto, eu tenho uma pergunta, estou curioso aqui, você está falando, você é da área, você e o Cristiano ficam falando, eu fico aqui imaginando o seguinte, nós temos a crítica ao sistema, nós temos ela bastante bem formulada, nós conhecemos a clientela final do sistema, eu acho que essa observação que você faz, que o Estado está ausente na favela, mas também está ausente no presídio, e você pode até construir uma metáfora entre a favela e o presídio, que parece uma coisa muito parecida uma e outra, que existia um espaço sem organização estatal. Agora, sob o seu ponto de vista, dentro da realidade brasileira, não adianta a gente falar sobre outros países, qual seria a solução ou possíveis soluções para o sistema penitenciário brasileiro? Nós precisamos ter um plano. É que não seja construir... Claro, nós precisamos ter um plano e pensar o que queremos daqui 20 anos. Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Estamos em terceiro lugar? Terceiro lugar. Nós perdemos para os Estados Unidos, que tem mais de 2 milhões de presos. Mais de 1%, quase 1% da população. Isso, e chega a 10% da população adulta ativa. De cada 10 americanos da população adulta ativa, um está preso. Se botar em termos de afrodescendente... Aí é bem maior. O percentual é maior. E nós temos a China, em que executa, já matou uma quantidade enorme, mesmo assim a segunda população maior do mundo, e o Brasil, que está disputando com a Rússia, mas os dados da Rússia não são tão transparentes. E a Rússia não é exatamente uma democracia. Não. Então, tem uma tradição muito grande do sistema carcerário, a Rússia. Já vi as prisões russas são conhecidas, os gulags. É verdade. Então nós temos 500 mil de presos, só que o telespectador, não sei se sabe, que nós temos, Martim Sampaio, outros 500 mil mandados de prisão expedidos, ou seja, que o juiz mandou prender e a polícia ainda não prendeu. Então, desse outro universo de 500 mil, que uma parte tenha morrido, que haja duplicidade, outros prescreveram, digamos que tenha uns 250 mil para prender. Você sabe como que é a greve da polícia em alguns estados, Martim Sampaio? Não. Sabe o que a polícia faz, doutor Cristiano Marona? Não sei. Para fazer greve? Diferente dessas anunciadas pelos juízes federais que estão querendo fazer aquelas greve. Greves bacanas. Os processos já não andam. Talvez a coisa vá, que a população não vai fazer muita diferença. Eles deviam trabalhar mais um pouco e o pessoal ia notar. Fazer um serão, o pessoal notar, falando, olha, tem alguma coisa diferente. Nós tivemos ano passado a greve dos funcionários, né, dos serventuários. Agora a greve dos juízes. Né? E quem sai prejudicado é a população. É claro. Mas voltando ao assunto, sabe como que é a greve de policial em alguns estados? Operação padrão, vamos prender. E começa a prender. Só que as cadeias estão implodindo. As delegacias não têm onde colocar a gente. E começam a prender. O que acontece? O governador, desesperado, fala, pelo amor de Deus, para de prender, porque eu não tenho onde botar essa gente que você está prendendo. Então fala, aumenta o salário que nós paramos de prender. É algo hilário. Por isso que o Zé Simão diz que é o país da piada pronta. O realismo fantástico não pegou aqui porque a realidade supera a imaginação. Supera, gente. A greve é a operação padrão. Vamos prender. Vamos trabalhar. Então, isso demonstra a falência de tudo. Isso demonstra que nós temos que discutir esses assuntos. E o que queremos, respondendo à pergunta, o que queremos daqui 20 anos para o Brasil? Somos a terceira maior população carcerária. Vamos ser a primeira? Então, nós temos que realmente, o judiciário tem que pensar, essa mentalidade. Talvez a tornozeleira eletrônica dê um alívio, mas nós precisamos de uma humanização e chegar à conclusão seguinte: a resposta para a violência está mais fora do cárcere do que dentro do cárcere. Eu vou encerrar por aqui esse bloco e voltamos já no próximo bloco. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo.
Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero falar com você. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Somos uma ONG que há 15 anos usa a tecnologia para transformar vidas, romper barreiras e superar desafios. Alunos viram professores, aprendizes viram líderes. São os agentes de transformação CDI. Pessoas como você, capazes de transformar um país. Todo mundo pode mais. Acesse cdi.org.br e saiba como se tornar um agente de transformação CDI. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no último bloco do programa Direito e Globalização. Já recebemos uma pergunta aqui, é da Esther do Paraíso, uma espectadora. Obrigado, Esther. E vai para o doutor Cristiano e para o doutor Delmanto. Doutor Cristiano, a tornozeleira eletrônica não fere o princípio da individualização da pena? Doutor Delmanto, o que você acha sobre a privatização dos presídios? Um e outro. Olha, não creio que a tornozeleira eletrônica fira a ideia de individualização da pena. A individualização da pena tem a ver com a aplicação de uma sanção proporcional e adequada à gravidade do delito e que leve em conta as especificidades da pessoa que o praticou, né? Nesse sentido, eu não enxergo incompatibilidade entre a tornozeleira eletrônica, que pode ser um instrumento para evitar a prisão, um instrumento que evite essa superlotação carcerária e a individualização da pena. Quanto à privatização, pergunta muito pertinente do telespectador, nós vivemos hoje uma privatização da segurança pública e uma publicização, digamos, da advocacia. Estão acabando os advogados privados, mas ainda tem a defensoria pública. Nós vemos um movimento de inversão. Mas, ao mesmo tempo, o que seria da nossa segurança se não fosse também a segurança privada? Quer dizer, o Estado brasileiro não dá conta de construir aeroporto, não dá conta de tapar buraco na rua, não dá conta de dar SUS, o SUS não dá conta de nada o Estado brasileiro. É uma vergonha. Nós vemos a Infraero a situação dos nossos aeroportos. O mesmo acontece com o direito penal, pior que o direito penal. A privatização dos presídios, nós precisamos também desmistificar. Não necessariamente a privatização, mas são parcerias público-privadas. Em Minas Gerais, o governador Aécio Neves, antes da campanha presidencial, que acabou derrotado, hoje senador, implementou uma parceria público-privada, porque em Minas Gerais era o maior caos o sistema penitenciário, ainda é um caos o sistema penitenciário, é coisa realmente... A não ser para aquele goleiro lá que está, segundo hoje a notícia que deu, ele está numa boa vida ali, com cela especial, separada e tal. Olha, eu não sei, precisa ter sempre um pouco de... porque também não pode ir na esquina tomar um café. Então, mas de qualquer forma, observando a massa toda, é um horror. Não, comparado aos que estão lá dentro, ele está numa situação de valor. Não, Minas Gerais é um sistema, Espírito Santo, é o Brasil todo, Maranhão. Teve aquele juiz que soltou todo mundo porque não havia condições mínimas de dignidade. Mozart. Não só Livingstone, Livingstone Machado. Isso. Mas não só ele, juízes do Brasil inteiro têm soltado pessoas, porque se o sujeito morre, você não pode botar onde cabe 5, botar 50. Morre sufocado. E a responsabilidade é do juiz e do Ministério Público, que tem que ver essas cadeias, cobrando o Poder Executivo. Então, essa parceria público-privada, ou seja, em que o privado entra somente para a segurança, mas o diretor é funcionário público, o juiz sempre está revendo a questão da execução, individualizando a pena durante o seu... Quer dizer, eu não vejo mal nisso, pelo contrário, nós temos que inovar, porque pior do que está não dá. E a questão da imprensa? Eu tenho mais uma pergunta, eu vou falar do Jaime Jardim Bonfilholi, eu quero que você comente. Isso, eu li a pergunta do Jaime, fiquei muito feliz com a sua pergunta, Jaime, porque o meu evento que eu vou fazer, justamente você já está convidado, vai ser direito penal, segurança pública, liberdade e imprensa. E essa questão da imprensa, nós precisamos ver com cuidado, porque, de fato, absolvição nunca é notícia.
O sujeito foi absolvido do crime. Isso não é notícia. Não. A notícia sempre é matou, estuprou, foi condenado, Foi preso. foi preso. Mas nós temos, num país democrático, que conviver e, inclusive, sobretudo, enaltecer a liberdade de imprensa. A imprensa tem prestado um papel relevantíssimo para a nossa democracia, só que existem os abusos. Como todos os locais, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, nós temos que ter, na propaganda tem aquele órgão de CONAR, não sei o que, a imprensa também tem que aprimorar os seus meios para a questão da responsabilidade, o ombudsman, ou seja, aquele que critica o próprio jornal, a própria televisão, porque o repórter tem que informar os fatos. Informando os fatos, a população, quem lê, é que faz o seu julgamento. Porque você põe uma manchete de um jeito, você já condena o sujeito. E eu critico muito essa questão do outro lado. O outro lado devia estar dentro da matéria, e não numa questão mais escurinha, ao lado e menor. O outro lado tem que compor o corpo da matéria. Então, eu acho que nós temos que aprimorar essa questão da autorregulamentação da imprensa. E não tem, eu discordo das tratativas que o último governo quis de impor um Conselho Regional de Imprensa. Não, isso o Conselho eu acho Nacional que de é um absurdo, fere Não, a isso liberdade. é Qualquer um inaceitável. tem o direito de ser repórter, o direito de reportar. A liberdade de expressão é fundamental nesse país. Agora nós precisamos ter responsabilidade. Quem está nos acompanhando aqui é o nosso amigo, já esteve aqui, vocês todos conhecem, que é o Mauro Otávio Nassif, do Jardim Paulista. Seja bem-vindo. Estou com saudade de você, Nassif. Ele pergunta, doutor Delmanto, como é a questão do foro especial nos Estados Unidos? Os Estados Unidos tem um sistema diferenciado. Lá, tudo vai a tribunal do júri, a tribunal popular. E o presidente Bill Clinton, no caso da Mônica Lewinsky, quem não sabe, uma estagiária que manteve relações sexuais com o presidente Bill Clinton, dentro do Salão Oval, que eu brinco até, me desculpe o horário, mas depois do Salão Oral, eu brinco. Essa é nova. Mas o presidente Bill Clinton foi julgado por um tribunal de primeiro grau, foi para o júri, foi para o grande júri. No Brasil, eu acho que julgar um presidente da República hoje, um juiz de primeiro grau, mesmo que tenha autorização de 2/3 do Congresso, um presidente que cometa realmente um crime, nós vamos ter lá todo um processo de impeachment e no processo penal perante o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que nós não temos ainda maturidade e o nosso sistema não comportaria um presidente sendo julgado por um juiz de primeiro grau, como acontece nos Estados Unidos. Mesmo para governadores e vice-governadores, porque a ingerência na polícia é muito grande, o delegado-geral é indicado pelo governador, é uma questão muito delicada, a polícia é gerida pelo próprio governador e investigar o governador. Então não dá. Do presidente indica o diretor-geral da Polícia Federal. Exatamente. É uma questão muito difícil, essas ingerências de poder. Agora, se por exemplo, um presidente da República mata, ou se um governador mata, ou se um deputado, um desembargador, por que não ir a tribunal popular? Porque o júri é uma garantia que está no artigo 5º da Magna Carta. Já a competência está nos outros artigos, e quem lembrou isso nesse debate de BCCRI foi o doutor Arnaldo Malheiros Filho, entendendo que na questão do júri deve prevalecer o júri sim, júri popular, mesmo para pessoas com altos cargos da nossa República, porque está no artigo 5º da Constituição. E a jurisprudência hoje entende de forma diversa. Ao contrário, que realmente quem é o promotor Igor, que foi julgado aqui pelo Tribunal de Justiça e não foi o júri. Ou seja, nós precisamos... Foi pelo órgão especial, não foi isso? Eu defendo, e escrevi isso na Folha de São Paulo, que nós tínhamos que ampliar o júri popular para casos de corrupção, para casos de peculato, para casos não só de homicídio. Porque imagine um gestor da coisa pública, se souber que se ele for processado, só imaginar que se ele for processado por peculato, vai ser submetido ao tribunal do júri. Eu te digo que qualquer gestor vai pensar 50 mil vezes, qualquer mau gestor, antes de ponderar a prática de algum ilícito. Vai pensar 50 vezes para se proteger, para evitar, para vigiar os subalternos, para vigiar presidente de comissão sindicante, presidente de comissão licitante. Quer dizer, eu não sei se haverão candidatos a cargos públicos, mas, de qualquer forma, nós precisamos romper com essas coisas, porque o judiciário está engessado e, infelizmente, o Brasil está vivenciando esta situação
não é um discurso punitivo para o telespectador, desculpe, é um discurso de prestação jurisdicional, de acesso à justiça. Eu acho que nós precisamos de um arejamento na nossa justiça em prol do tribunal do júri, em prol do cidadão, em respeito a todos nós. Eu acho que nós precisamos chacoalhar algumas coisas no judiciário e, sobretudo, o foro especial. Pessoal, nós estamos aí nos minutos finais, temos 2, 3 minutos. Eu gostaria de fazer as considerações finais e pedir para vocês outra vez falarem um pouco sobre esses 3 importantes eventos, 2 do IBCCRIM e o evento do Instituto Delmanto. Bom, eu queria então convidar os nossos telespectadores a visitar o site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br. Em especial, gostaria de relembrar os cursos que nós estamos promovendo, cursos em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, uma das mais tradicionais instituições de ensino jurídico na Europa. O curso A Doutrina Geral da Infração Criminal Revisitada, com professores de grande reputação, como o professor José de Faria Costa, professora Cláudia Cruz Santos, professor Manuel da Costa Andrade e professores brasileiros também do mais alto gabarito. E o nosso curso de pós-graduação em Direitos Fundamentais, também realizado em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professores portugueses do mais alto gabarito, o professor Canottilli estará conosco, o professor Vital Moreira. Então eu gostaria de convidar a todos, visitem o nosso site, façam a inscrição, as inscrições são limitadas, o quanto antes os interessados devem procurar fazer a inscrição. E gostaria de agradecer uma vez mais, reencontrar o Dr. Martim Sampaio, é sempre um prazer, reencontrar o Dr. Roberto Delmanto Júnior da mesma forma, aprendi muito e foi muito prazeroso. Doutor Roberto. Eu gostaria de agradecer a iniciativa do IBCCRIM. Eu sou fã de carteirinha do IBCCRIM, estou lá há tantos anos, sou suspeito para dizer isso, mas o papel que o IBCCRIM tem desenvolvido para toda a questão da segurança, da legislação penal, sempre pregando um direito penal mínimo, e é assim que tem que ser, direito penal sempre é exceção. Como disse, a resposta está fora do cárcere, a desigualdade social, a desigualdade, a injustiça na saúde pública, essas misérias, mazelas, a educação, a resposta para o crime está aí. E o IBCCRIM está de parabéns, sempre pregando um direito penal mínimo, porque eu não sei onde nós vamos chegar com cadeias e mais cadeias e mais cadeias e mais cadeias, custando uma fortuna para o bolso do contribuinte. Eu gostaria que todos pudessem, quem se interessasse, visitassem o site www.delmanto.com, é o portal, e lá estará a página, o acesso à página do fórum que eu vou revelar sobre imprensa, direito penal e segurança e liberdade. Muito obrigado à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Martim Sampaio por esse convite e este programa que tem sido tão prazeroso e ao mesmo tempo de um proveito enorme para o esclarecimento dos assuntos mais importantes do nosso dia a dia forense e da nossa realidade diuturna, aí dessa violência toda, da prestação jurisdicional, do direito que temos de ter acesso à justiça e resposta da justiça. Cristiano, em primeiro lugar, gostaria de agradecer você por essa jornada, mais uma vez aqui com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, que nos proporciona um convidado de tão alto gabarito, que é o Roberto, a quem eu me permito chamar de amigo, chamar Roberto Cristiano, porque somos amigos, claro. Temos uma convivência já alongada. Roberto, tantos desafios tem tido junto comigo lá dentro do conselho, tantas disputas, tantas discussões, com ele tenho aprendido muito, e com todos os convidados e com você também, Cristiano, eu tenho aprendido muito aqui. Muito obrigado. Eu fico na posição de aluno aqui, admirador tiete de vocês aí. Maravilha, você é suspeito. Tenho aprendido bastante. E obrigado a vocês de casa que nos acompanhou nessa jornada do programa Direito e Globalização. Até a próxima semana, neste mesmo horário e canal. Até lá e obrigado.